Vamos lá. Fecundere iniciou em 1/2/2013. Mais de um ano já, hein? Meio já. Às sextas-feiras na empresa. E o horário é um horário combinado. A gente está procurando vários horários para a gente decidir qual é o melhor horário aí. Que é para a gente falar de assuntos variados, sobre tecnologia, sobre o ambiente que a gente está inserido. Tecnologia, startup e tal. É um evento que a GaiaLabs criou, esse nome a galera montou lá e fez. Ele começou no Rio, só que hoje só tem a gente, porque a gente consegue trazer um monte de gente para participar. E a sede de Londrina aqui que organiza mais. Quem que é a GaiaLabs? Tem uns brindezinhos aí, quem quiser pegar. Menos da garrafa. A gente faz desenvolvimento de sistemas web. Nossa. Só web. A gente não, o cara chegar e quiser desenvolver um sistema desktop, a gente não faz. O site é esse. Tem o nosso blog, que tem várias coisas lá de tecnologia, alimentado constantemente. Todo mundo do time tem que fazer um post, a média mais ou menos, cada pessoa de 3 em 3 meses, então a gente tem post de designer, de pessoal dos chefes, todo mundo, falando de tecnologia em geral. Então, ele está sempre sendo atualizado. Estamos contratando, não. Bem que gostaria, mas a gente está travado lá, não sei porquê. A gente está contratando agora. O que é o Juntos? Juntos é esse espaço que a gente está aqui. A maioria do pessoal já conhece. Só para reforçar, o Juntos é um espaço de coworking. Você pode alugar lá a mesinha, trabalhar aqui. E você consegue fazer network com pessoas diferentes. Sempre está tendo... A gente vem aqui, tem festinha ali e tal. A gente não deu uma sorte. Tem bolo, comida e tal, hoje não tem. Eles oferecem estrutura de internet, telefone, endereço. Se quiser abrir a empresa, você consegue colocar a empresa com o endereço aqui, você botar na tua casa, ou sabe? Para começar uma empresa, você vai alugar uma sala, pagar fortunas lá, você começa com um valor baixo. Geralmente nossa tecnologia começa com uma empresa pequenininha. Você quer ficar, por exemplo, trabalhar 4 dias aqui, um dia aqui e 4 em casa, você consegue, tem só fazer reunião. Então esse que é o espaço, isso todo mundo conhece, mas vários lugares do Brasil tem e sim, do que eu vi, esse aqui é um dos melhores. Se não o melhor que eu conheço. Alguns não têm tanta estrutura assim e está tão movimentado. Você vem aqui, você conversa com gente de várias áreas e é bem legal. Eventos em Londrina. Reforçando, o Dojo Londrina, a gente faz a segunda e quinta do mês aqui também, à noite, que é um desafio de computação. A gente pega um desafio, um probleminha qualquer e desenvolve numa linguagem aleatória que a gente descobre na hora para aprender. Hoje eu estou marcado já para dia 5. Tá? Dia 5, então a primeira quinta já. É aberto também? Semana que vem já. Isso. A galera aqui tem um grupo bem fechadinho, legal, assim. A gente desenvolve em coisas que a gente nem conhece. Pega uma linguagem lá qualquer e começa a desenvolver na hora. Às vezes tem que ter uma pessoa que sabe mais ou menos ali e desenvolve. Café com Dev, que é alguma sexta, após o dia 15 do mês. Sempre a gente faz um. Outra ideia é fazer o HDC Londrina, um evento que a GaiaLabs fez no Rio de Janeiro. A intenção é fazer aqui também, só que eu ainda não decidi ainda se vai fazer, se não vai. Mas a intenção é pegar um final de semana, acho que um dia, de palestra assim, de caras fudidos de fora aí, que a gente está relacionado na área. E pago, com coffee break, tudo etc. A gente chama gente legal aqui para enriquecer a gente e fazer um network também. Coisa que a gente não vê muito em Londrina. E sei lá, o que surgir de mais e mais aí. Lá no grupo a gente discute bastante, tá? Quem tiver sugestão de fazer algum evento. É isso aí, porque nós somos nerds. Acho que todo mundo também. Orgulho. Empolgando aqui noite. Nossa, primeiro você vem? É o mesmo slide, velho. O que eu vi foi daquele velho lá. Então, esse tem que ir mais. Esse slide é o mesmo.
E agora o Felipe Duarte vai fazer a apresentação aí. Como é que aparece o nome? GitHub, Git for Dummies. Não, acho que todo mundo já tem um conhecimento mais ou menos básico, né? Mas indo aí para um workflow mais avançado. Obrigado. Beleza. Não, antes de eu falar uma coisa um pouco não relacionada ao Git, mas acho que totalmente relacionada ao GitHub, e o que acontece dentro do GitHub e o que acontece aqui em Londrina. Se vocês pedirem para o Eduardo quanto que ele ganha por evento, tudo aqui não ganha nada. Ele veio aqui, apresentou, tal. Aí tem o dojo. Eu vou até levantar a mão aqui porque a minha resposta é sim quanto a isso. Mas quanta gente que vai no dojo, que está aqui, que não sabia nada sobre desenvolvimento orientado a testes e tem aprendido no dojo? Sim, não sabia o básico, mas pelo menos vem até o dojo e pratica. Então assim, a galera vem aqui, te ensina um conceito super atual. Assim, uma coisa tipo, quanto que estão ganhando? Ninguém está ganhando nada. A Junta está ganhando uma coisa, não está ganhando nada. O Flávio organiza aqui, às vezes, o dojo também. Lembro quando a gente fez de Node, acho que o cara foi lá, estudou Node, estudou uma biblioteca para fazer teste com Node. Assim, simplesmente contribuindo com a galera aqui. Assim. E levando esse exemplo da vida real para o mundo digital, assim, alguém tem uma mais ou menos que parece isso? Assim? Alguém sabe assim, dizer assim, o que isso tem a ver com o nosso mundo nerd de programação? Open source. Isso aqui é exatamente o que é o mundo open source. Um monte de gente colaborando com a comunidade local deles, assim. Isso é uma coisa tipo, muito gratificante. O open source tem muita coisa dentro do GitHub, isso que eu quis relacionar. Acho que isso aí é uma coisa fantástica, assim. Tem pessoas se dedicando de forma totalmente espontânea, assim, contribuindo com a comunidade local aqui, assim. Isso é muito legal, assim. Acho que o pessoal que se esforça aí, assim, merece uma salva de palmas. Inclusive, assim, um exemplo que eu fiquei muito feliz, assim, eu vim no dojo e era sempre a mesma galera. Começou para ser mais gente, para ser mais gente. Aí eu lembro de um dia que vinha eu e o Anésio só, o pessoal que sempre estava participando mais antigamente. E, cara, o dojo correu tranquilamente, sem tipo, a gente nem falar nada, tipo, sem ficar ali. Então isso é uma coisa gratificante, muito feliz de ver assim, a galera tipo, contribuindo e a comunidade crescendo. Falar um pouco de Git, assim, ou melhor, de controle de versão, assim, quem sabe o que é controlar a versão dentro de código, assim. Todo mundo? Todo mundo sabe o que é o Git? A história de como começou o Git assim, é bem interessante, assim. E quem criou o Git também, assim, é um cara, tipo, tá lá em cima, assim, que foi o Linus Torvalds, cara que é um dos grandes codificadores do Linux, lá, assim, do kernel do Linux. E olha só como é engraçado isso. Ele tinha um controlador de código que era pago, que era free, e se tornou pago. E os outros controladores de código, de versionamento de código, eram muito pesados, os que eram free, e assim, não trabalhavam como ele gostava, assim, no ambiente antigo dele. Então, ele terminou a versão do Linux, eu estava vendo essa semana, assim, no dia 2, assim, e no dia 3 ele começou a desenvolver o Git. No dia 6 ele já tinha uma versão, assim, que podia usar, assim. No dia, tipo, 18, ele já estava, tipo, implementando os primeiros commits, os primeiros branches do kernel do Linux dentro do Git. Assim, e o que ele prezava muito era performance. E, tipo, quanto a isso, o Git disparado muito melhor que os outros, assim. Tipo, o Linus, assim, é um cara que tem conhecimento fodido, assim, na parte de arquivo, e ele
conseguiu implementar isso muito bem dentro do Git. Depois dessa primeira, acho que em 2005, final de 2005, o Git realmente se tornou uma ferramenta assim, distribuída. E acho que agora é outra pessoa que mantém lá o Git. Assim. Então o Eduardo falou um negócio meio interessante, que acho que ontem saiu a versão 2.0 do Git. Sabe de alguma coisa? Ele mudou algumas regras da interação, tipo, por exemplo, o Git push agora ele não puxa automaticamente para as branches que estão mapeadas, tipo, coisas assim. É uma nomenclatura mesmo da função. Mas acho que nenhuma distribuição pegou ainda a versão 2. Até eu fiz uma pergunta, achei meio confusa lá na página do Facebook. Eu falei, onde é que fica o seu código? Ele colocou Git, version e tal, mas tem um repositório, entender que o Git e onde fica o seu código assim, são coisas um pouco diferentes. Assim. No GitHub as pessoas confundem isso, assim, mas o GitHub é praticamente o Facebook dos nerds. Lá, assim. A galera que é meio leiga, assim, a gente fala, o Facebook dos nerds, beleza, lá, porque é uma rede social de código, então assim. Um exemplo meio básico seria isso. Assim, como que é o conhecimento da galera assim, quanto a Git? Assim? Todo mundo tem um conhecimento mais ou menos básico, sabe o que é um commit, como você adiciona arquivos. Vou fazer uns exemplos aqui, falar bem básico assim. Esse aqui é um diretorzinho. Uma pasta. Uma pastinha ali, não tem nada dentro. Esse comando aqui é só para gerar uns arquivos aqui para a gente mexer, assim, poder linkar aqui. Pegar alguma coisa mais leve. A versão verbosa disso aí. Só uns arquivos. Só a internet. Pouca coisa. Agora ficou ruim pra cá, né? Beleza. A galera aqui. Muda um pouquinho pro lado. Tava melhor. Né? Vamos pegar a cabeça. Cadê os óculos? Aí. Resolve já. Vamos só tirar essa parada aqui. Narra. Essa cor tá muito boa aqui. Nós subimos os arquivos aqui, tá? Uma descrição para isso. O básico do Git aqui, para você iniciar um projeto. Até assim, esses comandos básicos, assim, hoje um amigo me passou lá, ele viu que dessa palestra passou um joguinho lá, web, até postei na página do Face lá, que é para você aprender Git. Então assim, é muito intuitivo o jogo lá. Depois eu vou deixar o link aqui, tem vários links de livro e outras coisas lá, só com um livro para download lá. E eu acho que seria bem interessante, tipo, dar uma olhada, assim, que não tem muita noção, assim. Até um comando que eu não sabia, se colocar Git no diretório aqui, ele vai criar um diretório já com Git. Não sabia. Vivendo e aprendendo. Uma coisa que é interessante você tentar o Git é que ele... Algumas pessoas falam que ele não é muito intuitivo, mas eu acho muito intuitivo, que você... Ele te diz praticamente tudo, ó. Você tem esses arquivos aqui, ó, que não estão, digamos, sendo rastreados, né?
e diz que initial comment. Ele, assim, o Git aqui, ó, ele tem um arquivinho, deixa eu mostrar aqui, que é um .git. Aqui vão ficar todas as modificações, todos os branches, tudo que vai acontecer no Git vai estar dentro desse diretório, porque o diretório é oculto, mas com um ponto. Isso aqui é uma sacada muito boa em comparação com o Subversion. Quem trabalhou com SVN já sabe que cria um diretório em cada, cria um diretóriozinho, lá um arquivo, em cada diretório que você trabalha. Então, se você tiver 1000 diretórios, vai ter 1000 arquivos de Subversion lá dentro do teu projeto lá. Sem falar que foi muito mais leve. Aí, pô, uma coisa legal do Git, o que faz o comando add, git help add já, ele vai te dizer que tem um manualzinho, assim, muito tranquilo. Todos os comandos. É o medo do terminal. Assim. Eu até não perguntei se tem alguém que usa Windows aqui, mas tem o Git Bash lá, né? Dá para você usar assim, dá para usar comandos bem tranquilamente. Assim. Eu gosto muito de trabalhar com a linha de comando. Na empresa lá o pessoal tem um Tortoise HG lá, uma interface gráfica para funcionar assim. Funciona também. Só que eu não sei porquê, mas a impressão para mim, quando eu trabalho com a linha de comando, eu consigo fazer mais commits e eu presto mais atenção no meu código, nos commits que eu vou fazer. Eu adicionei alguma coisa nova, eu vou ali e faço commit. Assim. Eu não sei se pela prática, o pessoal parece que eles dão um commit no final do dia. Assim. Pô, você fez um monte de código o dia inteiro lá, trabalhando uma coisa e no final do dia, commit da quinta-feira, commit da sexta-feira. Sabe? Fica uma coisa meio sem sentido, quando você vai ver assim, commit da sexta-feira, o que tem aqui dentro? O cara fez na sexta-feira. Então, assim, dando um commit inicial, assim, iniciamos o projeto no Git. Primeira vez que eu estou trabalhando com o Git, acabei de instalar ele aqui na minha máquina. Eu vou tentar pular um pouco essa questão de instalar, simplesmente não perder muito tempo. Mas acho que seria o básico, fazer o git config, menos global, vou colocar aqui, user, name, selecionar para mim, se eu fizesse isso aqui, acho que se eu fizer isso aqui, ele vai alterar para mim lá, e aí os meus commits vão aparecer com o meu nome. Vão aparecer lá, quem comitou isso aqui? Foi o Felipe Eduardo lá. Se eu, sei lá, tivesse um outro apelido, assim, né, Max, colocaria. Mas, além do name, você vai configurar o seu e-mail também. Se você só colocar o comando, ele vai dizer qual é o comando que está dentro lá do meu config. Mas se eu, da mesma forma, lá para ali colocar um outro e-mail, ele vai alterar o e-mail para mim. Esse arquivo ele vai ficar dentro do meu diretório de usuário. Ele não tem tudo isso aqui. Ele vai ter só isso aqui. Quando você fizer esse git config, ele vai ter só essas 3 linhas aqui. Tem um monte de outras coisas aqui que são configurações que eu adicionei para facilitar a minha vida depois. Uma delas, que eu acho que é a mais legal, é essa de color aqui. Eu coloco esse status alto aqui. Ele vai mostrar para mim lá. Vocês viram que esse outro diretório aqui estava tudo vermelhinho aqui, ó. E, por exemplo, eu vou adicionar aqui o Bower aqui. Eu não vou adicionar tudo, né? Então, beleza. Esses arquivos aqui, o bicho está mostrando para mim, ó, contract files. Arquivos que eu não estou seguindo. Tudo bem intuitivo. Então, git add test, que é um diretório. Git status. Você adicionou o diretório tudo que tinha dentro dele. Se eu tivesse 1000 arquivos, os 1000 arquivos, os 1000 diretórios, então git ponto git status
Pronto, adicionou tudo aqui que tinha lá. Beleza. Tudo adicionado. Git status, muito importante. Vai mostrar o que está adicionado, o que eu fiz, se tem algum arquivo que não está sendo bloqueado ali. Enfim, como esses caras vão sumir daqui agora? Quando eu fizer meu git, commit, -n, a mensagem, commit inicial. Git status, e nada, no diretório de trabalho. Então, git add adiciona arquivos. Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas falam que o Git não é bom, não é tão intuitivo quanto outros programas de controle de versão, porque, por exemplo, vou alterar esse arquivo aqui só para aqui a versão aqui, ou sei lá, essa versão está com um bug aqui no Mac, vou voltar uma versão. Beleza. Status. Um arquivo que adicionado. Então, da mesma forma que tem que adicionar, por exemplo, adicionar um arquivo que foi modificado, vou fazer a mesma coisa. Então, assim, algumas pessoas falam que por que eu tenho que usar o mesmo comando para adicionar e o mesmo comando para adicionar uma atualização, assim. Mas eu não vejo como não intuitivo. Tipo, você está adicionando uma atualização que você fez, você está adicionando um arquivo novo, né? Então, voltando para a história lá, não vou ficar o dia inteiro trabalhando nesse arquivo e só no final do dia eu vou dar um commit lá na sexta-feira, não, né? Commit. Falando sobre o seu Git ser intuitivo. Eu não quero mais essa alteração aí. Foi uma alteração. Ele voltou aqui no meu commit, sabe? Eu quero que ele volte para o estado original dele. Git checkout, menos file, discard, changes e work directory. Então, você vê, ele é muito tranquilo de trabalhar assim. E, bom, digitei errado, já teve a inteligência de vir dizer assim, você não queria dizer log, parece até o Google, né? Dizer, olha, vou mostrar aqui, Felipe Eduardo, eu configurei lá, com esse e-mail aqui, fez o commit, tudo, commit inicial aqui. Então, status. A gente estava comentando sobre uma alteração que parece que aconteceu no Git 2, sobre ele já fala no changes added commit, os Git add ou Git commit -a. Meio que primeiro tem que fazer o add ali e tal. Alterada versão Node. Um arquivo alterado, uma inserção. Eduardo, eu acho interessante você explicar tipo, as diferenças entre o Working Directory e o index, tipo, o que o Git Add está realmente fazendo. Assim. Se ele colocar no índice aqui. Dizer, tipo, você tem o seu Working Directory e o que o Add realmente faz. Tipo, quais são os estados do histórico. Cara, não sei se eu entendi essa explicação. Se você quiser ajudar a gente também. Não, é que assim, esse diretório que você está trabalhando atualmente, a gente chama de diretório de trabalho. Sim, Work Directory. Isso. Então, assim, os arquivos, eles inicialmente não estão sendo seguidos, né, não estão traqueados.
E conforme você vai fazendo o git add, você está dizendo para o controle de versão, eu quero que você preste atenção nesse arquivo. Então, a cada add que você faz, você está adicionando ele onde? Você está adicionando ele no index. É como se fosse, você pode imaginar, o index é o estado atual do repositório antes do commit, digamos assim. Então, quando você faz um commit, ele olha tudo que está adicionado no index e vai criar um objeto de commit. Vamos fazer... Bom, ótima explicação. Sete. Eu penso assim. Tá. Seguindo o exemplo do nosso amigo ali, vamos voltar a essa interação que eu fiz aqui. Primeiro eu vou usar o soft. Eu fiz meu commit, a versão que eu coloquei ali não era a versão certa que eu coloquei lá, eu tenho que voltar isso. Git reset, meu cabeçalho lá, -1. Soft status. E ele volta um ali? Reset 1. Reset 1, ele volta, só que volta o meu commit. Sim, ele deixou como o Henrique explicou. Ele voltou meu arquivo para o índice. Assim, aqui eu tô pondo, é o meu índice do meu commit. O reset ele não volta arquivos, tipo, ele volta apenas estado do store. Isso. Soft, no caso. Bom, digamos que eu errei na mensagem lá no commit, né? Então, pelo menos isso que o Henrique explicou. Criar um outro arquivo aqui. Touch. Teste. Você quer continuar essa explicação? Basicamente aí tem essa mudança que está em verde, ela está adicionada no índice, né? Tanto que ele avisa ali em cima, essa mudança vai ser mandada para o commit, no objeto de commit. E o arquivo de baixo ele não está sendo rastreado, ele não está no índice no momento. Então, para todos os efeitos, o Git ele vai ignorar ele se você fizer um commit sem nada. Mesmo o "-a", por exemplo, o git commit "-a", que o Git dá o exemplo ali em cima. E só adiciona o arquivo de novo se ele já tiver passado pelo índice. Exato. Git commit "-a", desenho. O teste? Ah, não, Esse, né? Você comentar aí. Isso, porque Nesse caso, o teste não vai. -A menos N é igual a -AN, né? Tipo, uma abreviação. Isso, Né? nova versão do Node. Status. Então, não foi adicionado ao nosso índice. Como ficou muito bem. Bom, tirando esses comandos aqui, acho que muito importante é o git log, ver o que está acontecendo. Agora, vamos usar o exemplo lá que a gente está dando com o git reset soft, que voltou o meu commit, né? Deixou ainda o meu arquivo que eu ia commitar no índice, mas ele voltou, mas eu quis dar uma mensagem do commit. Para você usar o hard, no nosso git status, git log, commit lá para alteração da versão lá e sumiu. Só que o git é tão foda que mesmo você apagando as coisas, você
tão seguro, assim, não se apagando, ele ainda continua lá, ó, cara. Então se eu der um ref log, ele vai mostrar aqui, ó. No commit lá que eu tinha voltado, olha, mostra todo o meu histórico aqui, ó. Então, Você consegue recuperar aquele... consigo. Se der um git merge, esse cara aqui, é pra tudo dar certo. Enquanto você tiver a hash, você pode recuperar qualquer coisa. Vocês lembram a mensagem que deu aqui pra cima, quando eu mandei aqui, ó? Aqui, ó, quando eu alterei o arquivo lá, eu falei, ó, nova versão com load, um arquivo alterado, uma inserção, uma linha deletada. Quando eu dei esse git merge aqui no cabeçalho, ele voltou da mesma forma para mim, ó. Um arquivo alterado, então, git status. Tá. Git status. Vamos ver aqui, na verdade. Package, JSON. Isso é mais interessante do que mostrado antes, né? Quando eu voltei. Mas aí quando tinha na versão 9, eu tinha colocado antes lá. Tá, View lógico. Dentro dessa história de controlar a versão, assim, vamos imaginar que a gente vai criando campos, né? Os branches. Tá? Pessoas que assim, me orientaram, assim, digamos, sempre falam assim, ó, quem commita no master, que é o branch que eu estou aqui, git status, aqui ó, on branch master, quem commita no master vai pro inferno. Olha só, nunca se commita no master. Então assim, Você sim, mas eu vou pro inferno, porque eu comitei no master. Nossa, só pra todos nós. Todo mundo tem um limite. Então, assim, digamos que esse projeto aqui, que esse web app aqui que eu abri ali, esse projeto que a gente está fazendo aqui, eu vou fazer a minha primeira implementação nele. Outro comandinho bem legal, git status. Eu coloquei ali o teste.8, né? E ele ficou aqui, ó. Todo mundo conhece o git gnome? Então, assim, eu poderia criar um arquivo aqui. Já tem. Eu tenho? Deixa eu ver. Ele veio com o git gnome padrão dele. Se vocês estiverem programando em Django, ou a linguagem que for estiverem programando, se colocar lá, git gnome Django, vão ver que vai aparecer um git gnome lá no GitHub já com os arquivos do Django lá. Você tem esse cara aqui, ó. Então, digamos que eu não quero mais arquivos do tipo foi. Não, foi tá IO. Então eu não quero mais arquivos do tipo IO. Git status. O arquivo IO lá sumiu. Aí eu faria um commit aqui, né? Usar M. Não quero arquivos. Sei lá, se usar essa mensagem, né? Mas, tudo bem. Tá. Não está mais ali o ponto I. Agora vamos fazer o tipo. Teste.html. Git status. Essa linha touch e none, ele é do Git ou do terminal? É do terminal. Quando eu falo touch, eu estou criando um arquivo. E o nano é um programinha de edição de texto, assim. Isso aí mas isso é só do Mac ou do Windows funciona também? Não, só no Mac. Só no Linux, Mac você pode baixar, se quiser no Windows. Ou no Linux. No Linux com certeza tem. No Linux tem, né? No Windows se você usar Um ambiente nesse que muda. figurinha, Vai compilado. aí o Git push, Sabe, se tiver com alguns executáveis, eu acho que é menos que o padrão. Então, acho que
touch, você vai estar ouvindo, você tem tem. Assim, é mais, tipo, é um arquivo, eu vou modificar ele ali, assim, mas eu poderia utilizar um bloco de notas para fazer ele, só notas. Não tem a ver com o Git mesmo. Uma dica é limpar a tela antes de executar um comando para ver. Ah, verdade. Vou começar a limpar a tela. Boa dica. Git status. Fez o teste. Digamos que nesse meu mês de desenvolvimento maluco aqui, eu comecei a criar um arquivo de JSON para fazer um teste. Criei um arquivo JSON, teve o TXT, comecei a gravar arquivos ali, fazendo um monte de palhaçada lá. Aí ficou um monte de arquivo que eu não vou mandar pro meu ambiente lá. Aqui eu tenho só um, né? Podia simplesmente mandar remover eles. Digamos que eu tinha vários arquivos. Tem um comando bem legal, que é git. Acho que é clean. Clean menos F, se eu não me engano. Ele remove tudo que tiver aqui no Trumpet Files. Force. Mas tá com força. Você pode fazer. Fazer rever. Esse comando aí também tem como recuperar? Isso aqui você apagou? Eu acho que não. Esse aí é tipo um RM. Não, esse aí já é. A gente conseguiu fazer um RM, foi direto para RM, sei lá, e mandar. Vamos fazer um teste. Assim, mas eu acho que ele pergunta. Acho que ele fica yes, não. Me ensina com o Zé não, velho. Não fala mais, tá? Cara, você é bom. Eu nem teve Vai isso. forte, tudo bem. É segundo e você fez um pouquinho. É que eu Aqui depende do seu Tá. Vocês imaginam eu trabalhando o dia inteiro aqui, Git status, né? Tem Git, clean, F. Você tem isso. Eu vou chegar lá nos meus 25 anos, né? Sou bem novo ainda. Um já, né? Porque estamos testando coisas. Você fala, o terminal tem que ficar testando um monte de coisa. Pô, eu não sei agora se isso dá pra você fazer dentro do Windows. Mas eu sei que perfeitamente você pode fazer isso no Linux ou no Mac. São essas configuraçõezinhas aqui, ó. E o mais legal é esse aqui, ó, são esses alias. Porque aí, ao invés de eu ficar aqui toda hora digitando git status, posso fazer git st. Ele tem o mesmo retorno do status. Aí. Tem como agregar até o git ali, só com o VG? Sim, na verdade sim. Antes de eu me explicar aqui, não é só esse monte de comando. Mas são CI para commit. CIA, commit menos V menos A. CO, checkout. L, log. Sim, isso aqui facilita um monte, assim. Principalmente depois que você começa a usar direto. Meu, Git não tem segredo, assim. Você começar a fazer um projeto que fique assim, 2, 3 dias em cima do Git, você vai ter um monte de dúvida, quero voltar um commit. A gente estava comentando antes, dificilmente vai ter alguma dúvida que você vai ter sobre o Git, que não vai estar em algum fórum já, que alguém já respondeu, que alguém já perguntou, assim. Git já tem lá seus 9 anos, né, então quase 10 anos, então tem bastante gente já que brincou. Mas o Git ali que o Mikael pediu, está dentro do meu bash aqui. Vocês vão ver como é complicado isso, cara. Foi aqui, ó. Esse comando aqui para usar o Git lá, ó. Alias G igual a Git. Pronto, o G vai se tornar meu. Aqui tem um monte de outras coisas que não fazem bem interessante para vocês, mas tem uma bem interessante aqui. Não fui eu que fiz isso.
Isso aqui é uma configuração do Tom Lazar, que é um desenvolvedor muito conhecido da comunidade de Python, para você ter um ambiente mais legal de Git. Agora eu vou voltar aqui sobre o novo terminal. Ó, vocês viram como foi diferente aqui para mim? No terminal estava assim antes, ó. E depois ele ficou assim. Eu vou entrar agora num projeto aqui, deixa eu ver. Eu tenha esteja no GitHub. Aquela configuração do Tom Lazar que eu coloquei lá, eu vou disponibilizar depois o link dela lá na página do Facebook no evento. Essa configuração vai sempre mostrar para mim, independente se eu der um git status ou se eu der um git commit, vai mostrar para mim aonde eu estou, se eu tenho algum commit para mim enviar lá para o meu repositório e se tem algum commit lá no servidor. Digamos assim, aqui estou no projeto que estou dentro do master, mas vou fazer alguma coisa aqui. Então não, vamos fazer então agora trabalhar com os brains, vamos lá. Brincando daquela forma lá, ó. Checkout, vamos lá, git, checkout. O legal assim de tanto Mac quanto Linux é o tab. Você não sabe um comando, você está escrevendo sem olhar para o teclado, você não tem essa habilidade, vai dando tab, ele uma hora vai aparecer, ó. Você vai fazer ele em binório, o que você quer. Então, git checkout. Tá, melhor fazer assim. Git, branch, Felipe. Nome legal, né, de branch. Agora, tem que dar um. Você deu um git branch apenas. Ou. Eu estava falando, tá? Git branch, vai dizer para mim assim, ó, você está no master, tem uma estrelinha aqui, você tem o branch Felipe aqui também. Aí, para mim acessar esse branch, mudar essa ramificação, vai ser git, checkout, Felipe. Aí aqui para mim ele mostrou, ó, Felipe, mas vocês viram como sumiu isso aqui, essa questão dos pontinhos? Porque essa configuração, ela não vai buscar aqui no diretório local, ela vai buscar lá no GitHub, se tem algum commit dentro do Felipe, se tem alguma coisa, se tem mais alguém comitando dentro desse ramo. Então, assim, se eu fizer... Esse projeto que eu... Eduardo, tinha um projeto pra gente lá no André Londrina, lá, a gente mexer. Pode ser? Ah, beleza. Então, assim, a gente tem meia hora. E, assim, esses comandos que eu passei aqui, você dificilmente vai mudar muita coisa, assim. Basicamente o Git é isso, assim, por isso que é muito bom, é muito simples, como falei, acho que é bem intuitivo, assim, e quem não tem muito experiência, não tem muita firmeza com o Git, faz aquele joguinho que a gente postou lá na página, lá, vai ser bem bacana. Na verdade, eu queria ter um pouquinho da visão da história bem na prática mesmo, que assim, tipo, sei lá, 3 programadores, cada um está comitando a sua máquina e no final nós vamos descarregar isso lá no cloud. Mais simples, né? Então eu queria ter uma ideia de como é que seria essa dinâmica. Então, vocês viram que eu criei o branch Felipe, né? Sim, beleza. Aqui, ó. Né, digamos assim, eu vou fazer umas coisas. Isso aqui é ridículo, né? Digamos, agora eu tenho que deixar esse nosso site que a gente estava mexendo aqui antes, digamos assim, teste, não era... Alguém lembra o nome do diretor que eu criei lá? Git, aí.
Cria o repositório do Git, mostra, puxa lá, dando conferência, baixando. Sei lá, digamos que eu fosse transformar esse cara aqui. Isso aqui é um exemplo do Arithmetic Workplate. Ele é meio mobile lá, mas digamos que a minha função ia ser transformar ele em mobile. Imóvel lá. Tem que deixar ele responsivo. Então, interessante que eu não criasse um Git com um branch lá do Felipe, né? Porque não vai dizer nada à minha atividade, né? Então, seria interessante criar um branch com o nome da funcionalidade. Sim. Né? Num nível mais baixo, vou então criar um branch aqui. Coisa legal, ao invés de eu economizar comandos, git checkout, que é o branch -b, funcionalidade. Funcionalidade aqui. Ó, switch para o novo branch, funcionalidade. Ele cria o branch e já muda para lá. Então, são comandinhos que vão facilitando a sua vida, assim, para você digitar menos durante o dia. Agora, aquele exemplo que eu falei, ó, git, co, master, né? São bem menos comandos para digitar. Vou voltar lá. O git co master nada mais é do que git checkout master. E o que é o branch? Qual que é a vantagem de trabalhar em branch? Assim? Qual a vantagem de trabalhar em branch? Eu tenho que fazer a funcionalidade aqui. Uma funcionalidade é importante do projeto, mas você ter um bug rodando dentro do teu ambiente de produção é muito pior. Então, assim, o que eu teria que fazer? Eu teria que parar a minha funcionalidade, voltar para o master lá, digamos, né? E falar assim, o chefe falou só, cara, tem um problema lá, eu tenho que resolver esse bug aí. Então, sei lá, voltamos para o master, a partir do master, né, não a partir da funcionalidade, vou criar um branch. Sim, vamos fazer do jeito econômico. Checkout, bugfix, sei lá. Como não existia na teoria. -b. Aí, beleza. Agora eu dentro do bug. Eu vou consertar o bug que o cara pediu pra mim. E depois, quando eu voltar para a funcionalidade e terminar ela, provavelmente eu vou fazer um merge com o master, né, que já vai ter o bug resolvido aqui. E então minha funcionalidade já vai ter a resolução do bug. Eu acho que sim, esse conceito de Git, commit, que a gente falou, já ficou bem claro. Assim. Eu falei pra galera pra gente fazer uma atividade assim, mais realmente com vários desenvolvedores, como seria um workflow bacana de a gente fazer isso. Assim. Então, o Mikael vai ajudar também. Digamos assim, que a gente trabalha na empresa Super Cool Solution Software. E lá no Super Cool, toda sexta-feira, a galera fala pra gente assim, ó, sexta-feira vocês não precisam trabalhar. Sexta-feira vocês vão criar algo diferente, algo legal. Uma coisa que a gente sempre precisa na nossa empresa fictícia, onde a gente trabalha aqui, é criar formulários dinâmicos. Sim, digamos, o cara cadastra lá os campos no banco de dados, lá, e ele retorna para mim um JSON, lá, não sabe como JSON, um XML, alguma coisa para mim, e eu tenho que criar um monte de formulário dinâmico, conforme as minhas instruções estão lá no banco de dados. Então, eu separei aqui mais ou menos um desafio para a gente. Vou colocar ele aqui, para todo mundo ver. Então, aí a gente tem essa rotina que está sempre... Isso é importante, assim, às vezes, você tem uma coisa que você sempre faz na sua empresa, assim, tipo, tem pessoa que trabalha lá nos FIIs aí, vocês sempre, só focar em e-commerce. Às vezes, assim, a gente sempre precisa fazer um cara aqui para fazer uma tela de login diferente, em todos os projetos. Né? Então, vamos, às vezes, pensar numa forma de criar isso que sirva para todo mundo. Voltando àquele exemplo do open source. Sabe? Vamos ajudar a comunidade que a gente trabalha. Assim, vamos colaborar com a galera que ajuda a gente. Então, a gente sempre precisa fazer um plugin sempre precisa fazer formulários dinâmicos. Então, vamos fazer um plugin de jQuery que ajude várias pessoas. Então,
Vamos criar um plugin de jQuery, um monte de formulário através de uma hash de opções. Digamos isso aqui, o cara recebe um JSON lá. Todo mundo está conseguindo ler? Deixa eu deixar um pouco maior aqui. Então, vamos criar um plugin em si, dentro de uma div, HTML, o projeto foi publicado no GitHub. Vamos dar um nome para esse nosso plugin aqui. O vídeo do projeto deve conter instruções sobre como instalar e usar o plugin no site, blog, em inglês. Vamos dizer que eu lembro que eu vi uma palestra do Leandro Vieira, que foi o cara que criou o Lightbox, o jQuery Lightbox, e ele falou que quando ele criou o jQuery Lightbox, tinha uma página em português. Ele falou que ele tinha uma média de 100 acessos diários. Quando ele deixou a página do plugin dele em inglês, ele começou a receber 1.300, 2.000 acessos, assim. Foi até um feliz dia, ele falou assim, ó, aqui no Mozilla estamos usando o seu plugin jQuery. Assim, pô, legal, né? Então, voltando ao exemplo do open source, esse negócio de inglês, assim, as pessoas falam, tudo tem que ser em inglês, a gente tem que, o cara não sabe, o cara não tem uma boa leitura em inglês, o cara tem que ir lá e aprender inglês, não sei o quê. Pô, você não sabe como contribuir para algum projeto open source que você usa, traduz ele em português, traduzir a acessibilidade, isso é muito importante. Então, não fica nesse negócio assim, não, tem que saber inglês e se for do resto. Tipo, pensar em quem não sabe, que um dia você também não sabia e às vezes foi lá e precisou de tudo em português, né? Então, o código do JS deve ter sido automatizado com Jasmine, colocar uns desafios assim, ninguém vai codificar nada. A gente vai no máximo escrever um arquivo TXT lá, um README lá, só pra gente simplificar esse workflow lá, que o Fernando? Que eu perguntei, Ele perguntou isso. Bacana. Então, o plugin deve possuir exemplos usando o Bootstrap, também ninguém vai baixar o Bootstrap, ninguém vai fazer nada. E implementar um formulário de forma modal, escrever digamos um extra assim, digamos a versão 2 dele. A gente vai fazer a versão 1, depois a gente vai fazer a versão 2 aqui. Que a usabilidade esperada é que fosse, sei lá, uma coisa assim, a gente coloca lá fields, nome, papapá, sei lá, poderia passar aqui um conjunto de instruções, fiz do nosso bem simples, só para a gente exemplificar, a gente não vai codificar nada mesmo. Vou puxar aqui o nosso segurança aqui. Por exemplo, o Git seguro aí. O GitHub. Tá, vamos lá falar sobre um pouquinho sobre o GitHub. Mas o gatinho é do Git, né? Não, o GitHub. O GitHub é uma empresa da Califórnia lá que em 2008 adotou o Git como um controle de versão, assim, não adotou. Eles criaram um site que você pode usar o Git e ele tem uma interface, tipo, dizer assim, animal para você fazer exatamente tudo que o Fernando pediu pra gente. Que é o quê? Que é criar um workflow de trabalho assim com vários programadores, assim de uma forma, dizer assim, bem assim, mais profissional, sei lá. Ao invés de ficar criando brands com o nome Felipe, né? Dev Londrina agora? Dias um amigo meu viu isso aqui e disse assim, cara, o que é esse grupo aí, esse Dev Londrina? É um monte de gente que deve? Se deve, cara, o que é? Tá coerente. Tô bem, né? Tô bem, né? Não é igual, não. Aquela lista preta com traço, no underline. Esse underline? Deixa. Como if mesmo. Isso. Aí, a gente tem o Dojo lá, que a gente tinha comentado antes. Vamos criar um novo repositório aqui. Qual que é uma sugestão de nome aí para o seu plugin jQuery com formulário dinâmico? Formulário dinâmico. Formulário dinâmico. Aí sim, né? Não. Dynamic Form. Dynamic Forms. O problema é que já vai ter. Não tem?
coloca um Y ali, se ele tiver vontade. Às vezes, assim, eu não posso colocar o código do meu cliente lá no GitHub, né? O GitHub, se você criar repositórios privados, você tem que pagar. Só que for isso lá. Se você quer criar um repositório privado gratuito, tem o Bitbucket. Eu uso muito Bitbucket para fazer. 5 usuários, e se você precisar de mais usuários, é bem baratinho. Assim, muito mais barato que o GitHub. Mas o GitHub é o cara que está na moda, todo mundo gosta, aparece lá os commits que você fez, no ano lá. Então, jQuery e vou pedir para ele colocar aqui um initialize, git knowledge, nada. Por exemplo, de licença. O Meet aqui. Criar repositório. Falando do Bitbucket, que é a versão que a gente pode fazer as coisas de graça lá e deixar privado, ele tem. A gente vai criar um repositório e tem até um passo a passo. Fala assim, agora faça um git init lá no seu. Para você criar o projeto. Beleza. Temos aqui os Dynamic Forms. A gente lembra que agora o que a gente precisa fazer? Precisa criar um plugin de jQuery, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso jQuery lá. Eu pedi só para riscar aqui, para riscar, né? Todo mundo está vendo aqui? Não tem? Aqui tem lá, por isso. Você quer ver isso geral? Essa aqui? Essa aqui? Não é deles? Esse não é? Não, foi tudo. Tá. Todo mundo vê, né? Tá, quem participar aí? Tem mais esquerda. Flávio, Henrique, tudo bem? Tem mais para a esquerda. A câmera aqui tá. Trazendo. Aqui mais para a esquerda? Pode. Você toma caneta nesse cara aqui. Por favor, aí. Eu acho que tem que ter uma caneta específica para esse cara, né? Senão não vai deixar. Umas canetinhas aí pra gente brincar. Tá. Primeiro cara, então. Tem que baixar o jQuery boilerplate lá, vamos usar o jQuery boilerplate, que é um template para criar plugins para o jQuery. Então aqui baixar jQuery boilerplate. Tá, sobre o método que a gente vai usar aqui, existe um monte de ferramenta online para você gerenciar o projeto, criar suas tarefas. A gente podia apresentar alguma aqui, alguma ferramenta já que não fosse papel aqui, mas eu acho legal, assim, digamos que a nossa empresa ela gosta que as pessoas estejam perto, então todo mundo aqui, então para evitar que o cara trabalhe em casa, as pessoas venham. Aperte a mão uma da outra, se abrace. Vamos fazer um Kanban bem simples aqui. Fazendo. Pronto. Então, feito.
Primeira tarefa nossa, baixar o jQuery Boilerplate. A segunda que é, no nome, criar um rating lá, documentação. Rating. Beleza. JS, o Jasmine, implementar testes. Implementar teste. Plugin construir exemplos com Bootstrap, criar exemplos. Criar exemplos, implementar formulário modal. Modal form. Tá, beleza. A gente tem 5 tarefas, 5 pessoas. O Henrique, Micael, Eduardo, Flávio. Mais alguém participar? Tá, eu participo do outro aqui. Vamos ver que cada um deles aqui é um desses carinhas aqui. Não é só reading, nossa, não demora. Vamos fazer só o read. Mas só o read mesmo, o importante é o Git, né? Não É, funcionalidade. Henrique, né? Micael. A gente vai fazer o que aí? Fazer um commit e mandar um pull request com essa alteração? Na verdade, sim. Antes de a gente fazer uma alteração, aqui, a gente tem as atividades. Aí, beleza. Digamos que o Flávio, que é o cara dos testes aí e tal, ele vai implementar aqui os testes com o Jasmine. O Eduardo vai fazer o inicial lá, vai mostrar o jQuery Boilerplate pra gente lá. Micael vai colocar aí Vai dar um olá no head. o readme do documento, vai fazer é muito bom de inglês, vai fazer a documentação. Aí o Henrique vai criar os exemplos. E eu vou implementar ele com a janela modal. Tá. Como que a gente vai fazer isso de uma maneira, digamos, mais ou menos organizada aqui? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, para a gente não criar os breaks lá com o nome teste, ou implementação modal, ou alguma coisa desse tipo, deixa eu diminuir um pouco. Aqui nosso diagrama de formas. Eu vou aqui, vou criar uma issue. Isso que é o legal do GitHub e Bitbucket. Você tem esse espaço. Aqui ó, criar arquivo de changelog. Que eu já criei uma issue. Aí, como que eu vou controlar meus breaks lá? De uma forma muito simples. Aqui ó. Vocês todo mundo conhece essa parte de issues do GitHub aqui. Mas, por exemplo, assim, se eu tiver algum problema numa biblioteca jQuery, alguma coisa que eu trabalho lá, e eu quiser reportar ou ajudar, vai ser criando uma issue que eu vou fazer isso. Então, assim, ó, quando eu trabalho no IE9, usando tal coisa lá, não funciona tal plugin. Você vai reportar aqui para as pessoas. Você tem todas que posso colocar como se fosse uma melhoria, como se fosse... pull request, né? Tá. O Eduardo já fez a parte dele aqui. Vamos colocar o Eduardo para cá. Então, assim, daí
vamos parar pra pensar assim, o Eduardo pegou, mandou, ele já mandou pro master. Não é legal isso. Por quê? Porque eu vou confiar tudo no Eduardo. O cara é um bom desenvolvedor e tal, mas, sei lá, vai quebrar com a esposa dele, se alguma coisa, o cara fez uma cagada lá. Aí, ele criou aqui uma issue, criou um branch, esperamos, né? Criou, né? Senão ele tá aqui, nosso changelog. Mas, aqui a gente tem o branch master, aqui ele colocou changelog. Como ele criou, eu pedi para ele fazer um diferente, mas tudo bem. Porque assim, quando você cria uma issue, aqui ó, adicionar changelog. Não dá para ver aqui, ou dá para ver sim. Aparece aqui ó, como issue 2. Então, uma prática que a gente usa pelo menos eu uso, é assim, eu criei uma issue aqui. O nome do meu branch, para resolver essa issue, vai ser o mesmo nome da issue. Vai ser issue 2. Porque depois tem uma forma de me orientar para aquele branch correspondente àquela issue lá. E, inclusive, tem uma forma de você colocar dentro do changelog.rst ou changes.rst um closet lá. Para que quando ele resolver aquela issue lá, ele automaticamente delete o branch. Assim, não tem que vir deletar o branch. Mas aí o que o Eduardo fez? Ele criou lá, dentro da issue, ele criou um branch. E o que ele fez? Ele mandou um pull request. Você assinou alguém aí para fazer? Não. Porque assim, quando você faz o pull request, posso dizer assim, eu quero que o Mikael veja isso. E ele vai receber uma notificação lá. Para você. Coloca aí alguém. Para você. Deixa eu ver aqui. Mostre os comments, faz change. Eu nem permissão para dar. Vou voltar aqui. Os burgers são Caiu o caralho. Apareceu aqui, o Eduardo pediu para mim assim, ó. Mandou o link para mim, ó. Resolve esse meu branch aqui, ó. Na verdade, assim, a issue dele é issue 1. Primeiro ele criou. O request que ele fez virou uma nova issue, que é issue 2. Então, aqui. Branch. Eu só linkei a issue naquele request. Esse aí é a issue e o request tá. Eu liguei os dois. Eu tô marcando aqui. Na verdade, tem aqui, ó. A conversação sobre essa issue. E aqui tem o commit que ele fez, ó. Add changelog aqui. Aí eu posso, dentro disso aqui mesmo, tipo, vir aqui e falar assim, ó. Tipo, Eduardo, você esqueceu de adicionar um teste para tal funcionalidade. Digamos que a gente estivesse trabalhando dessa forma. E ele vai fazer um novo commit lá para esse pull request. Tá mais ou menos dando para entender, assim, a gente tá meio confuso. Mas o interessante é assim, o GitHub, ou sei lá, o Bitbucket, quando você cria uma issue, ele te dá um número. Assim, é uma boa prática você usar assim, o ticket com o número da issue, ou issue, né, com o número do ticket no nome do teu branch. Que aí vai ficar uma forma de você se orientar depois para aquele branch. O branch issue 1 é referente àquela issue que o Eduardo abriu lá para resolver tal coisa. Mandei a boa request. Mostra lá os commit, elas abrem lá em cima. Request. Ô, Felipe, se você colocar tem algumas palavras-chave, tipo fixes, se você colocar no commit, tanto faz o nome que você coloca na branch. Se você coloca no commit lá, fix issue número 1, ele já depois você faz o request. Ele já colocou aqui, né? Tipo, relacionado ao issue 1. Beleza. Não que assim, isso que eu tô falando assim, de se criar branches com os números da issue, assim, isso é uma boa prática que eu tenho, assim,
Eu lembro da discussão que a gente tinha sobre o que ia ser o próximo Café com Dev. Mas eu falei assim, posso falar sobre o workflow que a gente usa dentro dos projetos do governo. Eu falei assim, fala aí então como é que é, vamos ver como é que é o governo trabalha. Dentro dos projetos que a gente tem lá, é mais ou menos assim, você abre a issue, meio que por regra, o número da issue é o nome do branch, assim. Uma boa prática, assim, vamos seguir essa metodologia, assim. Então, lá dentro, relacionado a isso, a gente trabalha assim. Mas não é pecado nenhum se criar uma issue lá, sei lá, um novo menu, ou um branch, um novo menu, alguma coisa assim, né? Ninguém vai pro inferno com uma brincadeira. Eu vou falar uma coisa pra vocês assim, pessoas de open source, que é legal. Você conversar com as pessoas. Você, às vezes, vai ver um projeto, assim, às vezes você fala assim, não. Tinha um cara que trabalhava comigo, era muito assim, tipo, vamos fazer uma implementação desse projeto open source. Aí, beleza. Ao invés de conversar com quem mantinha o projeto, né, ele pegava você codando lá já, fazendo um monte de coisa. E se os caras já estão fazendo isso? Então, assim, eu já passei por isso. Assim, a primeira vez eu fui lá, vi um erro assim, num produto lá do clone, fui lá e arrumei. Aí o cara falou assim, o teu commit deu certo, não quebrou os testes, mas eu acho que vai quebrar alguma funcionalidade lá que você alterou. Dá uma olhada no roadmap do projeto. Então, assim, eu fiquei com vergonha. Ele falou assim, e volta o teu commit, cara. Assim, e volta o teu commit lá. Eu falei, putz, né, cara, aqui, né, tipo, acontece. Sim, mas quando eu fui ver, tipo, o projeto tinha um roadmap lá gigante do que ia acontecer já nele. Então, assim, já existia assim, tipo, as próximas tarefas vão ser isso, vão ser aquilo, sabe? Não era uma coisa assim, não é só que o open source quer dizer que é uma anarquia total, as coisas. O Mikael também está fazendo a parte dele, o Flávio lá está fazendo. Eu já fiz, já mandei. Esse aí tá aí. Entra no pull request. Primeiro você estava Ganhar commit open source. Vocês estão esperando só o changelog? Eu mandei o changelog. Tá. Eu mandei. Mas olha, mostra lá, faz change pros caras verem. Tem pull request lá para dizer pull request. Então, ó. Essa aqui é uma excelente prática de você ter no seu projeto. Está na versão primeira aqui, ó. Então, colocar aqui a versão que você está, que você está, add changelog. Aí, o que você fez? Cagada, né? Tá, peraí. Não, não sei do meu nome, porque acho que eu fiz cagada. Merge pull request. Não tá certo. Cara, eu confirmei o merge aqui. Ele até disse pra mim aqui, ó, você quer deletar o range? Vou deletar o range. O pessoal que participou do café, eu fiz o último café com Dev que eu estou participando, assim. Agradeceu o convite. Acho que tem gente que é muito mais experiente do que eu que em Git podia ter vindo falar, mas foi legal isso, de vir alguém aqui. Acho que é uma oportunidade legal para todo mundo vir. E eu mostrei falei sobre o clone, eu falei sobre o Travis. O Travis faz integração contínua. Então, esse negócio de teste que a gente faz, assim, beleza, a gente executa ele no nosso terminal, funcionou. Mas aí, quando você vai para o ambiente de produção, você não sabe se o servidor tem tudo aquilo lá que está no teu ambiente, na tua máquina aqui. Você, por cuidado, você adicionou uma biblioteca lá para poder funcionar o Python ou o Rails, alguma coisa, que não tem no teu servidor. E o Travis ele faz mais ou menos isso. Ele vai pegar o ambiente que você configurou nele no servidor para executar aqueles testes que você está falando no terminal. O legal é que você consegue integrar tudo isso com o Git. Então, por exemplo, assim, antes de eu deletar o branch aqui, se eu tivesse o Travis rodando, ele ia falar assim, estamos rodando os testes do Travis. Ele só vai deletar o branch, vai confirmar o merge, depois ele confirmar aqueles testes lá no Travis. Assim. E acho que todas as ferramentas de integração contínua, de teste, todas elas têm, assim, integram bem com o Git, funcionam com o Git, assim, overage, para você verificar quanto o teu projeto está coberto por testes, também ele mostra dentro do GitHub aqui, dentro do GitHub, integrar com o GitHub. Tá. Adicionei aqui o meu tá aí também. Tá. Tem dois pull requests aqui, ó. Todo mundo adicionou aqui. Agora eu vou dar
joguei em todo mundo. Começar aqui, ó. O cara commitou, fez um commit, daqui os alterados dele, exemplo 2, exemplo 1, exemplo 3. Mas aí eu vou vir aqui e falar assim, eu acho que tem até uma opção aqui, ó, bacana, se você colocar aqui, ó. Vou chamar o cara. Henrique, aqui. Isso aí, Joe. Henrique, você esqueceu de alterar o changelog. E eu vou mandar pra ele lá. Aí fala, putz, realmente esqueci de alterar o changelog. Altera o changelog lá, coloca daí que você... Onde que é? O changelog está na raiz ali. Não. Já nem nota 100. Que é isso aqui? Nota 100. Depois não tem, tá certo. Ah, 100. Então, só vamos fazer só esse exemplo aqui do Henrique. Outra coisa que eu acho legal aqui no arquivo changelog que o Eduardo criou, é, por exemplo, assim, eu vou dar um edit só para mostrar, mas eu não vou editar. Por exemplo, assim, foi o Eduardo que adicionou aqui o changelog, né? Eu vim aqui e colocar dessa forma, assim, Eduardo 10. Não sei se é assim o nome. Oi. Você faz mais ou menos isso aqui, tá ligado? Dentro da versão 1 você coloca lá uma linha. Se eu criar um diferente só para dar um pouquinho. Não, faz o teu pull request, porque assim, você vai ter que fazer. Eu vou mandar Você vai ter que chamar as alterações do master do teu branch. para poder mandar o changelog? Porque não tem changelog lá. Não tem. Mas Então, se eu criar um e mandar, eles não conseguem. Não, mas é assim, então, antes de você fazer o pull request, você sempre tem que chamar as coisas do master. Então, assim, tipo, eu sempre tenho que, assim, aconteceram coisas dentro do master, né, enquanto eu estava trabalhando aqui. Então, assim, eu tenho sempre, antes de enviar para o master, eu tenho que fazer um merge com o master. Eu acho que agora, se eu entrar nesses... ó, isso é um comando interessante, o Rebase. Quem conhece o Rebase aí, que trabalha com Git? Então, assim, vamos imaginar, assim, sei lá, uma linha do tempo aqui. Eu tenho commit 1, commit 2, aqui no meio aqui é um branch novo. Aqui eu tenho o commit 3. Mas aqui fora desse meu branch aconteceu o commit 4. Então se eu der um rebase, o que ele faz? Ele coloca esse commit 1, commit 2, commit 3 e commit 4. O rebase ele faz quase como se fosse um merge, só que colocando em ordem cronológica os commits. Diferente do merge. O merge, se eu tivesse esse ambiente, commit 1, commit 2, commit 3, commit 4, eu fizesse o merge disso, ele ia gerar um commit 5 que ia estar lá na frente. Sim. Então, se você pegar um projeto tipo, sei lá, gigante aí, tipo Ruby on Rails, que está dentro do GitHub, GitHub é o Ruby on Rails. Se alguém pegar sei lá, o projeto do Ruby on Rails e der um rebase lá, vai dar merda, capitão. Tá vendo? O capitão Nascimento falou assim, ó, se a gente subir o morro vai dar merda, capitão. É mais ou menos por aí. Então, assim, o rebase é muito legal para você usar dentro do seu ambiente local. Por exemplo, eu estou trabalhando uma funcionalidade e posso criar vários branches para resolver essa funcionalidade. Eu posso usar o rebase ali. Deixa ele mostrar o request que fez na concept do code, aí você volta. Beleza? Eu vou fazer um lá para minha máquina. Você quer um merge ou você quer um rebase? Não, merge. Merge pode ser. Mas, praticamente a regra é assim. Você quer que eu mande um Rebase local. Merge quando eu estou trabalhando com repositórios remotos. Por aqui do lado. Melhor. Fazendo por onde? Nessa aí, Café com Dev, a gente resolveu fazer pequenas apresentações bem curtas, mostrar no mundo real. Nossa, mas o que está acontecendo? Ele não pega a resolução certa? Dá um como de menos aí que a gente mostra. Isso Aí, bom, eu nem sei muito bem o que falar, assim, eu só vou contar mais ou menos uma historinha aqui
de pull request que eu fiz pro site do Ruby. O site do Ruby é uma versão bem antiga. Né? Então vou mostrar aqui, ó. A primeira versão do site, a versão que era na época era essa aqui, ó. Essa era a versão, esse site tinha há uns 10 anos já. Aí eu olhei assim e falei, eu vou fazer um redesign desse negócio, né? Tipo, eu nem pedi permissão, nada, isso aqui é open source, acho que eles vão querer um layout melhorzinho. Só que eu fiz um mockup só e mandei assim como issue, assim. Falei, minha proposta de redesign. Aí eles falaram, não é bem assim não. Se quiser colocar esse redesign, você vai ter que rodar, mandar em CSS. Só que também a gente vamos fazer assim, vamos fazer uma competição então, né? Para dar oportunidade para outros designers, porque é um designer aqui, todo mundo é designer. Então assim, o que eu vou falar então, assim, é bem básico mesmo, só para mostrar assim, o web interessante sobre designer se interessar nesse tipo de coisa. Eu sou designer da HL Labs, aí nas horas vagas, assim, na sexta-feira, que a gente dedica ao projetos open source, eu decidi fazer esse site do Ruby, nas horas vagas, sexta. Aí beleza, eles criaram uma competição então, para outros designers do mundo, lá tem até o label contest de competição. Ela viu o nome da minha branch, então, né? O nome da minha branch. E esse aqui é o repositório, no caso, que eu ia comentar. Eu ia tentar fazer uma proposta. O belonging.org. Deixa eu parar assim. O repositório do site do Ruby, que é aquele repositório aí, Lá. ele teve que criar um deles, fez um fork. Ele não pode criar um branch no repositório do Ruby. Então ele criou um branch dele. Então, cada competidor, né, teve uma branch, criou uma branch e mandou sua proposta nessa branch, através de uma pull request. No caso aqui é pull request, aí ficou aqui, tipo, várias propostas, cada uma sua branch. Aí só a vencedora foi mergeada, no caso da master. Aí no caso aqui é a minha pull request na competição, né? Uma defesa do layout, a minha proposta, já responsivo. Tinha que dar suporte para todos os idiomas. Só ficou visível para qualquer um que podia. Qualquer um podia. Aqui era a minha. E aqui os meus commits. No caso, acho que foram 170 e poucos commits para conseguir transformar isso aqui na minha proposta. Minha proposta, que no caso, é essa aqui. Essa aqui é a vencedora. Essa aqui é a minha. Tá muito estranho olhar aqui, velho. Como de menos não. Melhorou. Então eu não tinha que fazer ele responsivo e tudo mais, né? E mandar lá, porque o site atual, o outro site lá era muito velho. Aí beleza, no fim das contas eu não venci, não ganhou, mas o interessante é a competição através do pull request, entendeu? Você cria uma branch, aí você manda a proposta, aí a galera analisa. Os comentários da galera lá. No caso aqui embaixo, depois dos meus commits, tem um comentário da galera. Só que eu não sei qual foi o critério de competição assim, para escolher o vencedor, tá ligado? Tipo, o meu cresceu mais a promoção da galera embaixo, só que os caras lá votaram entre eles lá, né? Mas. Então o request serve pra isso, né? Oi. Toda foto de mim lá, legal. Cadê? Não, ninguém filmado. Você tem você, olha lá. Por isso que o cara fala que é rede social de programadores, você pode ter essa interação. Espero que nós já provou. Que nós já provamos pra lá. Enfim, o vencedor foi esse cara aqui, que é o designer da 37 Signal, né? Criador do Basic Game. Óbvio que ele ia ganhar. Interessante que só do o GitHub, sem Ruby on Rails, assim. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi falar do GitHub, assim, Git, foi para programadores Rails, assim. Então, o pessoal está sempre aí na ponta, aí, na crista da onda, aí, esses caras do Rails, aí, esse povo meio superstars, aí. Isso é só para compartilhar essa experiência aqui com o Git para procurar uma oportunidade. Você tinha dito que no início você mandou uma proposta e É. aí eles começaram. Eu mandei um mockup só, assim, um layout. Essa proposta já existia. Assim. Não, eles criaram a competição a partir de uma ideia de redesign. Daí eles mandaram depois do início, ó, você não fez
vencedor, mas valeu pela iniciativa, senão o site ia ficar aqui velho. Começa a reconhecer, tá bom. O que rolou é que é open source o site do Ruby. Aí, assim, para não dizer que, vamos pegar um cara só, né? O Miguel teve a iniciativa de mandar. Fala, vamos pegar o dele, vamos abrir para qualquer pessoa que quiser poder competir também, né? Foi isso que aconteceu. Então depois o outro fala assim, mas quem é esse cara? Né? Tipo, O interessante disso tudo é que não existia essa ideia de modelar o site. Ele tinha. Então, e daí, tipo, ele criou isso. A gente volta lá no começo da palestra e falou assim, vamos colaborar com a nossa comunidade próxima, assim. Aí viu que o site estava feio, defasado, e não era documentação, não muito tinha. Então, pô, isso é legal. no fim das contas é aquilo lá, foi 170 convites de graça. Assim, De graça você ganhou uma visibilidade tipo do mundo todo, as pessoas que... Sim. ninguém tá ganhando nada, mas ao mesmo tempo tá ganhando. Uma coisa que eu acho que você sempre explicou direito, nesse repositório a gente está todo mundo trabalhando, a gente criou uma organização lá, né, no GitHub, lá, o Dev Londrina. E todo mundo tem permissão aqui da galera, se quiser pedir lá, para escrever nesse diretório. Então, assim, a gente não tem problema quanto esse pull request. Já no diretório do Hub lá, não, né? Ela não tinha permissão para escrever lá dentro do diretório. Então ele fez o quê? Fez o fork pro GitHub dele, alterou lá e depois mandou esse fork lá de volta para o repositório. Assim. Mas esse é o workflow normal, né? A maioria dos projetos open source. É forte e vai utilizando o Git. Por exemplo, assim, dentro da... Aí você tem permissão de commit. Eu trabalhando faz commit no repositório do móvel. Vamos deixar. Pô, eu pedi só para alguém fazer um commit. Sim. Eles devem ter um time só que tem acesso. Não, eu só queria mostrar essa configuração aqui de mostrar quando você tem Menos de pessoas. Mas mesmo no master? Tá? Vai ser de master? Não, faz um break ali. Todo mundo aqui já vai pro inferno. Não, sim. Eu vou mostrar que ninguém vai pro inferno. Sim, vou ver. Eu tava com meu caminho pro céu até antes de mim. Tá, Mas você adicionou uma coisa que eu rebase aí. Sim, você deveria estar com uma menos já, porque se você aceitar um pull request vai dar diferença já nos números. Beleza. Galera, desculpa aí, mas eu vou ter que vazar, mas até pulei a vez, Eduardo. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu, galera. Até mais. Aceita o pull request. Tá, vamos esquecer aquela história lá de Dotting Log e tal. Já acertou aqui. Não, pitch essa. Opa. Tem que dar um git fetch antes, né? Git fetch? Sim. TCH. Sugerido. Bom? FETCH. Aí, ó. Ele mostrou que eu não tenho nada, não comitei nada. Assim, duas alterações lá no. São duas alterações que eu tenho que pegar lá. Load, teste, ponto. XT. Ó, ele mostrou que eu tenho duas alterações lá, eu tenho uma alteração aqui para me enviar. Entendeu? Isso que é legal, assim, já mostro o branch que eu tô, assim, se eu fizer criar um branch aqui, ele sempre vai estar mostrando o branch que eu tô, então assim, evita de ficar dando, git branch para onde eu tô, assim. A gente fez um sprint aqui com o pessoal de fora, assim, e o desenho falou, pô, meu, bota a configuração lá para facilitar, para comitou no master, assim, ele era um dos caras que mais chegava, falou, não comita no master. Ele pegou, foi na máquina de outro, o cara tava no master, ele alterou, comitou e foi no master, né. Ele, putz, né. Daí ele falou assim, ó, tem uma configuração do Tom Lazard lá, pô, muito bacana. E se vocês, o pessoal tá até trocando figurinha aí lá nos posts, ó, falando, eu uso o Vim assim, tem essa configuração. Então, se procurar no GitHub mesmo, tem uma porrada de configuração que a galera coloca lá no Git de desenvolvimento. Espero ter ajudado a galera aí, esclarecido. Não sei se for alguma dúvida, alguém fizer uma pergunta aí, mas...
Se duas pessoas mexerem no mesmo arquivo. vai dar uns conflitos. A gente consegue fazer um. Você usa o Git Merge Tool para resolver? Alguém tem o Tira mesmo ali. Git Merge Tool. Então, o changelog, sim, geralmente assim, é dificilmente você vai trabalhar no mesmo código, assim, eu e Eduardo. Claro, tem situações, digamos assim, eu vou pegar o arquivo de configuração do projeto, tem que fazer alguma coisa lá, pode ser que aconteça isso aí, né? Mas, geralmente, o que vai acontecer? Quando a gente vai alterar o changelog, Dá um corrente no changelog. vou alterar aqui o changelog. Não. Changelog, no master aí. Vixe, tô até Tem a versão para dois. Adiciona mais uma linha. Vou colocar aqui. Add. conflito. Eu acho que você precisa alterar a mesma linha. Esse aí ele faz um merge automático. Você Vai, bota ali embaixo. Faz o seguinte, de baixo eu coloquei um ponto e vírgula no meu. Dá um espaço no final. Aqui? Eu coloquei isso Aqui. O Lark, esqueci de colocar aqui pra ele ver isso aqui. Eu dei meu pull request. Yes. A mulher de massa. Eu mandei vai no... Todo mundo Puxa, vai dar conflito. Acho eu. Que ele não vai deixar. Ele não vai deixar você puxar, na verdade. Tem que fazer um. Porque você tem o fetch, você tem que fazer um merge. SD. Ou um changelog. Tenta dar um push, fecha ele não vai deixar. Com a informação que tem dentro do seu ponto Git com a informação que está lá em cima, com o repositório lá de cima. Tipo, é importante lembrar que cada repositório é completamente independente. Então, o que está online é totalmente independente do que está online. O fetch ele sincroniza as informações sem realmente mexer no seu working directory. Mas a gente não põe no diretório no range que você tá. Ele baixa. Não, ele só baixa para dentro da sua pasta ponto Git, tipo, as informações. Agora ele tá falando pra mim aqui, ó. Vocês viram que tava com um aqui, ó. Não é nada não. Pelo menos eu disse que eu tenho dois. Então acho que se eu enviar, vai dar. Não, peraí, ainda não. Certeza. Fazer um pull aqui, vamos ver. Eu mandei errado. Então, assim, antes de eu enviar qualquer coisa, eu vou puxar até um servidor pra mim, né? Eu não vou. Isso é bom. Também que é fácil. O Git é só não. E você consegue ver o log sem ser ter conta. Sabe o Git? Esse sabe o crash dele. É o Git pra pegar todos os movimentos aqui. Vou falar isso. Acho que agora vai dar um problema. Tem um nome diferente que não faz também. Tipo esse aqui, Tá frio lá, né? Então, o Git sim, tem assim, essa inteligência em mesclar arquivos, né? Mas não quando a gente altera a mesma linha, né? Ele não sabe o que se alterou lá. Changelog, né? Changelog. Assim, ó. Você tinha isso aqui, ó. Na tua cabeça. Aqui, agora vai ficar legal, hein? E foi inserido isso aqui depois. Então, o que é o certo aqui? É o que tem no seu head ou o que tá no tom. Então daí você vai ter que pegar e consertar isso aqui. Vou tirar essa linha aqui, já tem colocado aqui. Tem que tirar isso aqui também. A linha de baixo vai entrar, então. Essa versão 002. Esse aqui vai ficar para cima. E o resto aqui. Na verdade ficou. E o resto tá certo. Aí tá certo. Aí ó. Muito legal isso aqui, ó. Tá falando que o ritmo da merge não tá alterando. Toca status, né?
Hã? Para você merger, você tem que adicionar. O que é esse atalho? O que é exatamente commit a? É commit a... Mas não dá, cara. Porque faz um square. Tem 3 comuns. Ele botar um peso no square e ele botar em cima só. Então, praticamente só que vai. Agora, ó, eu peguei tudo que chama um servidor remoto, trouxe pra cá, tá dizendo pra mim que tem que enviar 3 alterações de online, isso aí não é muito chato. Poxa. Não, gente, vai me tratar isso. Só resolveu criar um issue 5 aqui. Estou no issue 5. Ela não apareceu aqueles negócios ali que estavam antes, porque essa issue, ela não tá só na minha máquina, esse branch. Então, lá, né? Git push, org, não dá issue. Esse origin é a origem do meu projeto. Está no GitHub. Mas podia ser um servidor local, podia ser. Acho que o Eduardo apresentou aqui no Café com Dev, né? Ele fazia o git push lá para o Heroku, né? Então ele mandava as alterações lá para o servidor já de produção. Então você vê assim, o Git se interage com várias ferramentas aí. Então eu enviei meu novo branch lá, você viu que ele ainda não apareceu. Você dá um git ele vai falar para mim, ó, você tem que setar onde está esse cara lá, ó, pra gente. Lembra que eu falei que o Git fala tudo pra gente lá? Tem um atalho para isso no push já. Depois vai Git push -u, origem, onde você vai. Agora ele já apareceu para mim, que é a minha issue lá, o origin, tal. Como que é o atalho? Você pode usar "-u" tanto no Git branch, "-u" é o atalho para isso aí, ou você pode usar dentro do push, tipo, no Artificial Push. Push, origin, "-u", issue, -u. Já vai citar para mim? ele serve para você. Olha aí, ó, dependendo. Tipo, ele procura branch de mesmo nome e no remoto serve para você. Ah, bacana, cara. Não sei se você tá não. Eu já fiz isso. Pode não ser uma merda. Uma merda. Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? O Flávio queria apresentar um negócio? Eu queria o Eduardo apresentar ou... Senão, Cara, tá aí, mas... Se alguém também quiser falar alguma coisa que a gente decide comentar aí, eu vou aprender também. Um comentário só com relação a você falar de não comitar no master. Isso aí não é uma lei, não é uma regra. Né? Depende muito do projeto, da equipe. Você trabalha numa equipe, tem você e um designer. Pô, já manda no master esse negócio. É interessante o esquema de pull request quando você tem uma equipe com mais desenvolvedores envolvidos. Né? Aí acaba sendo mais interessante. Lá na empresa, tipo, a gente evita comitar no master, porque o master é sempre pronto para deploy. Sempre pronto. Todos aqueles são. Então, se precisa de um hotfix, igual